Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aí a mais uma live. Hoje a gente vai falar aqui, live número 3. Parece que me perdi de mim agora. Um tema que eu recebo muito aqui nos atendimentos. Então, lembrando que todas as quartas-feiras, ao meio-dia, temos lives aqui. Se você não consegue assistir ao vivo, não tem problema. A live fica disponível aqui para você assistir no Instagram ou depois coloco lá no YouTube também. Você pode assistir por lá também. Então, fique tranquilo, fique tranquila, tá bom? O importante é que você veja, o importante é que você se coloque essas reflexões e que a gente consiga ir desenvolvendo novos pensamentos, novas maneiras de ir lidando com as nossas próprias questões, tá bom? Então, bom, live de hoje, parece que me perdi, e agora? Essa é uma frase assim que eu ouço muito no consultório, que eu ouço muito aqui nos atendimentos, e às vezes essa frase é desse jeitinho mesmo, né? Parece que me perdi, e agora o que eu faço? E agora como eu dou continuidade na vida? Mas às vezes essa frase aparece de outros jeitos e tem o mesmo sentido. Então, às vezes aparece assim, não sei mais quem eu sou, queria ser como eu era antes. Antes eu era tão do jeito tal, né? Sonhadora, forte, feliz. Hoje sou só isso aqui. Queria voltar no tempo X, ser aquela menina de novo, aquele menino de novo. Queria ser aquela pessoa de antes. Sinto falta de quem eu era. Então, todas essas falas, elas se conectam aí com esse me perdi de mim, né? Não sei mais quem eu sou, não me reconheço, não estou conectado com a maneira como eu me percebia, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, por que é que a gente se sente assim, como que a gente lida com isso, tanto na terapia quanto no dia a dia. Então, vamos lá para as nossas reflexões de hoje. E bom, gente, por que é que algumas pessoas se sentem dessa maneira, né, minha gente? Eu vou falar aqui especificamente de algumas questões que fazem muito parte do nosso tempo especificamente. Porque aqui no tempo em que a gente vive hoje, né, na sociedade que a gente vive hoje, na maneira de viver que a gente tem hoje, a gente precisa ter, assim, passar de um lugar para o outro muito rápido. Então a gente quer que os nossos filhos não deem trabalho, não passem por conflitos, a gente quer fazer de repente um curso e sair desse curso já ganhando bastante, a gente vai de um trabalho para outro, ou dentro do próprio trabalho, espera-se que aquelas pessoas que ali estão naquele trabalho não tenham grandes conflitos, não precisem se reorganizar internamente, ou seja, né, de uma forma ou de outra, a gente está se colocando aí, eu estou de um jeito, tenho que estar de outro, e esse meio do caminho não existe. Essa transição aí não existe. Então, espera-se isso da gente aqui hoje a vida inteira. Então, eu não quero, né? Quantas vezes eu ouço, inclusive, de meu filho chegou na adolescência, dá vontade de guardar numa gaveta e abrir só quando passar a adolescência. E a adolescência é justo um processo de transição da infância para a vida adulta, né? E a gente não tem muito tempo para essa transformação. Essa transformação ela não pode ser conflituosa, ela não pode ser problemática, ela não pode precisar de tempo, e principalmente porque é um tempo que parece não produtivo, né? E isso é um sinal da vida que a gente leva aqui hoje, né? Então, esse é um pedaço, essa falta de transição. Também tem uma outra coisa, que eu preciso, às vezes, pegar um pedaço de mim e guardar muito bem guardadinho para cumprir determinadas expectativas. Então, lá na infância, alguém fala para mim, você é muito chata, você é muito isso, você é muito desastrado, muito desastrada, você não tem jeito para tal coisa. Se você quiser arrumar um relacionamento, se você quiser ser feliz, se você quiser ter emprego, você tem que ser do jeito tal, tal, tal. E aí a pessoa, quando vê aquele jeito, alguém falou, poxa, mas eu não sou nada disso. Então eu tenho que me guardar, às vezes, num lugar, e isso serve para todas as fases da vida, né, gente? Isso acontece na infância, mas isso pode acontecer na adolescência, e na vida adulta acontece o tempo todo, porque justamente a gente volta aqui aos padrões que dizem que a gente tem que seguir, né? No trabalho eu tenho que ser de jeito tal para ter uma promoção. Lá na minha vida familiar, eu tenho que ser do jeito tal, para o meu filho isso, para minha filha aquilo, para o meu marido outro, para minha mulher outra coisa. Então a gente está o tempo todo questionando
essas maneiras de se comportar, e muitas vezes a gente pega um pedaço nosso, guarda no lugar bem guardadinho, para que a gente possa talvez atingir aquilo lá que disseram pra gente que atinge. Aquele padrão, aquela expectativa que alguém disse pra gente que a gente atinge se guardar esse pedaço nosso. Outras vezes a gente faz isso porque não quer magoar alguém, porque alguém ficou chateado por algo que a gente fez, ou que a gente faz e não consegue não fazer, ou não consegue não fazer conscientemente, né? Então a gente vai guardando alguns pedaços nossos. A questão é que para qualquer uma dessas situações, né? Tanto por essa falta de transição, quanto para esse guardar, é como se um pedaço nosso se perdesse. E quando a gente fala desse perder, para a gente, para ser humano, perder é difícil. É difícil porque perder vai falar de luto, vai falar de um processo, de um tempo que a gente precisa de reorganização. E luto a gente às vezes acha que está falando só com... quando uma pessoa, quando a gente perde uma pessoa, quando essa pessoa morre, e não é, o luto na verdade está falando de toda a perda. Só que a nossa psique, ela não entende só perda quando alguém morre, ela entende perda. Então, toda vez que a gente perde alguma coisa, e às vezes a gente perde, por exemplo, a infância a gente perde, porque uma vez que ela acabou, a gente não retorna a ela. A adolescência a gente perde, porque uma vez que ela acabou, a gente não volta a ela. E assim com algumas outras situações da vida. Primeiro amor, um trabalho específico, e pode ter pessoas envolvidas com isso, claro, né? Pessoas importantes de determinadas fases da minha vida, que eu vou perdendo, amizades que eu perco, e às vezes não é por uma briga, perco porque a pessoa se mudou para muito longe, perco porque a gente perdeu o contato, não consegue mais se achar. Essas coisas vão acontecendo mesmo e elas marcam a nossa psique. E tudo que fala de perda para a psique é um processo de luto e é um processo que requer um tempo que não é o tempo do relógio. Então, nessa transição que eu falei, é esse tempo aí que a gente precisa fazer. Quando a gente se vê também guardando pedacinhos nossos, em algum momento aquele pedacinho precisa retornar. Só que quando ele retorna, eu já sou outra pessoa. E aí talvez eu tenha perdido o tempo de viver aquilo, talvez eu tenha perdido o compasso de onde encaixar aquele pedacinho ali no meu presente, porque aí no presente eu já sou outra pessoa, e agora? O que eu faço? Né? E aí esse e agora é o momento em que geralmente a gente percebe poxa, não tenho referência, não sei bem o que fazer, para que lado eu vou? Um me diz uma coisa, outro me diz outra, mas eu não consigo achar mais o caminho para quem eu era. E aí, geralmente, é o momento que chega aqui na terapia. Então, algumas pessoas se sentem dessa maneira, talvez porque se encontram em algum desses lugares aqui. Ou dessa falta de transição, por causa do aceleramento aí da vida, ou porque precisou guardar um pedaço de si, às vezes para se defender, às vezes porque era o que precisava naquele momento, às vezes para não magoar alguém, às vezes porque se magoou, às vezes para sobreviver. Enfim, olha quantos processos. E olha só, dentro de uma percepção, né, me perdi de mim, olha como a gente vai desdobrando outras possibilidades. E olha, gente, quando a pessoa traz uma demanda como essa aqui para o consultório, aqui para os atendimentos, a psicanálise precisa fazer um processo, ou a terapia talvez, mas eu vou falar aqui da psicanálise porque é como eu faço isso aqui. Quando a pessoa traz essa demanda para a gente aqui, nessa demanda inicial aqui para os atendimentos, a primeira coisa que a gente vai fazer é ouvir a história dessa pessoa. E por que a gente vai primeiro ouvir a história dessa pessoa? Porque olha quantas coisas podem estar se desdobrando a partir dessa percepção dela. Então, nas primeiras sessões, a gente vai fazer essa investigação. E se de repente as primeiras sessões aí você não assistiu a live 2, que a gente falou especificamente disso, depois assista essa live, porque é justamente lá que eu vou falando como é que a gente vai investigando, a importância disso, tá? Então, a pessoa quando chega aqui com essa demanda inicial e precisa fazer esse processo justamente de entender onde ela se perdeu, quando ela se perdeu, o que ela vai fazer com a vida dela agora, a gente vai começando a investigar.
Mas me fala então, o que acontece quando você percebe isso em você? O que você está sentindo? Isso começou quando? Me fala um pouquinho mais. E a pessoa começa a falar. E quando a pessoa vai trazendo isso, gente, a gente vai começando a entender para onde é que aquele caminho vai levando, como é que a psique dela está estruturada. Às vezes ela parou numa ideia que ela teve lá, por exemplo, da infância. Às vezes a pessoa chega, não, porque quando eu tinha uma época da minha vida que eu era cheia de sonhos, que eu me sentia bem. Ah, e que época é essa aí que você se sentia bem? Ah, essa época é quando eu tinha uns 12 anos. Ah, interessante. E o que estava acontecendo na sua vida quando você tinha essa época que você se lembra, que você gostaria de ser como aquela pessoa? Ah, naquela época, a minha vida, eu só tirava notas boas na escola. Naquela época, os meus pais eram vivos. Naquela época, eu tinha uma amigona que me ajudava a lidar. Ah, interessante. Então para você, a ideia de felicidade ou a ideia de ser uma pessoa legal para você mesma, que você se reconhece como legal, é os teus pais vivos, ter uma amiga legal, tirar notas boas na escola. É isso. Mais ou menos. Aí a pessoa ela vai começando a trazer, não, mas espera, não é só isso, tem mais uma coisa. Ela traz uma coisa, às vezes da mesma época, mas às vezes de outra época. E às vezes pode ser que nessa pergunta aqui que a gente faz, a pessoa fala assim, nossa, mas né? Só que naquela época a minha vida com a minha família era um caos. Interessante. E por que você guardou aquela imagem que você quer voltar para lá, já que era um caos a sua vida? Então a gente vai trazendo essas possibilidades aí que a pessoa mesma guarda para ela, mas dentro do que ela enxerga hoje como uma pessoa adulta de lembrança. Porque muitas vezes também a gente também guarda determinadas fases da nossa vida com aquela idade que a gente tinha. Então, quando eu era criança, guardo um pedaço, guardo aquele retrato de felicidade, mas com a cabeça dos 12 anos que eu tinha. Tá, mas hoje sou uma mulher adulta, com outra idade, outras coisas. Eu me lembro que não era bem essa felicidade aí que parece, né? Então a gente vai ganhando outra dimensão e vai reorganizando dentro da gente isso. Vocês percebem a diferença? E esse é o trabalho que precisa para o luto. Reorganizar, passar por isso, de a ideia que eu tenho hoje, a ideia do que eu tinha e reorganizar para o que cabe na minha vida agora, sem ficar estacionado, às vezes, numa ideia anterior. Agora, isso é fácil de fazer, gente? Mais ou menos, né? Não é muito fácil. Exige um tanto aí de conversa, de acesso de si mesmo, porque também não acho que você vai chegar aqui na sessão e a gente vai colocar esse monte de pergunta aí uma atrás da outra para você. Não é bem assim, a gente vai perguntando, vai entendendo, vai ouvindo. Tem situações que podem ser difíceis de falar naquele momento. E isso também estamos falando, né? Às vezes a pessoa ela sabe que a questão dela é essa, me perdi de mim mesma, não me reconheço mais, não sei o que fazer com a minha vida hoje porque eu não sei quem eu sou. Mas muitas vezes a pessoa não chegou nesse ponto ainda também de reconhecer isso. E aí ela chega aqui no atendimento assim, nossa, eu tô tendo, não sei o que está acontecendo, me sinto desanimada, percebo assim, minha vida está num certo descompasso, eu com a vida parece que está num descompasso, sinto uma certa tristeza, não consigo ficar legal, parece que não tem mais sentido as coisas, olha só, né? Às vezes não é assim, às vezes a pessoa chega assim falando assim, eu tenho uma coisa, tenho uma certa... Eu não sei bem dizer o que é, mas eu tô ficando inquieta, eu tô ficando assim meio irritadiça, sabe? Tudo me deixa irritada, não consigo dormir, eu tenho um certo medo, um medo do que vai acontecer amanhã, eu tenho um medo, esse medo me paralisa. Olha só, isso também aparece. Então, percebe? São duas coisas que se a gente pegar separadas, talvez a gente veja quadros de ansiedade, depressão, né? Mas, ok, pode ser mesmo ansiedade, pode ser mesmo depressão, mas o que está por trás disso?
Então, por isso que a gente vai investigando essas coisas. E por isso que a gente sempre fala, olha, vai fazer o seu acompanhamento psiquiátrico, vai tomar medicação? Ok, mas faz a terapia também, que é para a pessoa se perguntar dessa angústia. Porque aí a pessoa que chega, por exemplo, com esses sintomas que ela nem sabe dar o nome para o que está acontecendo e que a gente vai chamar de angústia, a gente vai perguntando para ela, mas esse jeito aí, quando acontece tal coisa, como que você está se sentindo? Como você se sente realmente? O que está acontecendo com você? Ah, meu corpo faz tal coisa, na minha cabeça está acontecendo um pensamento tal, às vezes umas vozes tal ficam falando comigo X coisa. Então, essas coisas elas vão começando a ficar mais claras, e aí a pessoa vai entendendo que aquela coisa que não tem nome, de repente ganha um nome. De repente, poxa, não, é que a vida tá tão bagunçada. Ok, bagunçada por quê? O que aconteceu que bagunçou a sua vida? Às vezes ela vai falar, não, sempre foi assim. Sempre foi? E me fala mais com esse sempre, como que foi a sua vida, então? E aí a pessoa vai trazendo. Mas olha o tamanho da investigação que a gente precisa ir fazendo. E principalmente, olha como é importante que a gente coloque essa pessoa em movimento, nem que seja só na psique. Porque a pessoa que está, às vezes, com um quadro depressivo, que ela não consegue se movimentar fisicamente, também quer dizer que a psique dela pode estar estacionada numa ideia, estacionada numa imagem, estacionada numa briga, estacionada numa conversa interna que não para. E isso pode servir, gente, tanto para depressão quanto para ansiedade. Porque falar dessa questão do luto coloca a nossa psique num outro caminho, porque o luto lembra da morte, lembra da perda, a perda lembra da morte, a morte lembra que somos pequenininhos e talvez insignificantes nesse mundo. A nossa psique faz esse caminho, em um segundo. Claro que isso não é igual para todo mundo, é claro que isso não é racional, não é consciente, e é por isso que a gente vai colocando isso dentro de um processo psicanalítico. Porque tudo isso que a gente vai trazendo aqui, a pessoa muitas vezes não sabe que sabe. Ela não lembra sobre si mesma, porque o inconsciente precisou, às vezes, a psique precisou colocar tudo isso no inconsciente, a psique precisou colocar determinadas memórias num certo esquecimento ali, que a gente chama recalque, mas que vocês podem entender, mas simplificando, vocês podem entender como um esquecimento, para proteger a psique. Porque a psique, quando se depara com essa ideia de morte, ela se depara com essa pequenez, ela se depara com a ideia de deixar de existir. E isso é muito complicado para a gente. A gente, ser humano, tem uma dificuldade muito grande com esse processo. Então, tudo que vai falar de perda, bate lá em primeiro lugar. E aí a psique precisa de um tempo para ela processar e para ela ver que, não é bem assim, não vou deixar de existir porque eu processei esse momento aqui de perda, porque eu deixei de ser criança, porque eu deixei de ser adolescente, porque eu perdi uma pessoa. Eu não vou deixar de existir porque eu passei por essas coisas. Pelo contrário, essas coisas vão me trazendo um novo conhecimento sobre mim mesma. Só que não é sempre tranquilinho. Não vai necessariamente ser rápido. E percebe como a gente tem que ir fazendo isso, sessão por sessão, no tempo da psique, porque também no meio desse caminho, quando a gente começa a fazer essas perguntas, tem gente que vai falar, nossa, mas fazer terapia é difícil, né? Porque mexe com umas coisas. A psique está sendo colocada em movimento. E esse é o trabalho que é necessário que seja feito mesmo. Então, pode reviver algumas coisas. E é por isso que a gente, nas primeiras sessões, voltando lá porque a gente falou na live 2, por isso que a gente precisa criar vínculo. Porque a psique, quando ela identifica o vínculo seguro, ela fala, tá bom, tá dolorido, tá difícil, mas eu vou seguir. Né? E o trabalho da psicanálise é colocar a pessoa em movimento, a psique em movimento, a pessoa num trabalho psíquico, mas também estar lá junto no processo, colocando ali, criando um espaço seguro, um espaço que aquela pessoa precisa. E cada pessoa vai precisar de um tipo de espaço e de um tipo de vínculo. Algumas pessoas precisam de um espaço seguro para que ela possa colocar no papel ali do terapeuta o papel da mãe, o papel do amigo, o papel de uma professora, o papel que é necessário para ela. E muitas vezes, assim, gente, eu diria que
quase sempre, a pessoa não percebe que está colocando esse papel para o terapeuta. Mas isso faz parte, isso chama transferência, e isso faz parte do trabalho psicanalítico. Isso faz parte do trabalho que a psique precisa realizar para se reorganizar. Então, quando a gente vai fazendo essas perguntas para a pessoa, muitas vezes, e várias vezes isso vai acontecer, a pessoa vai falar assim, nossa, eu não tenho essa resposta, eu não sei te dizer. E às vezes é uma pergunta bem simples. Aí na semana seguinte, a pessoa fala, olha, eu pensei sobre isso. Eu acho que é X coisa. E às vezes a gente não está falando de uma pergunta do tipo, mas o que é o seu inconsciente? Não, a gente está falando uma coisa óbvia, assim, clara. Quando foi que tal coisa aconteceu? Olha, eu acho que começou na época tal. Aí ela responde aquilo pra gente. Aí dali a uma semana ela volta com outra, ela fala, nossa, eu pensei mais. Não, foi antes. Então, o inconsciente vai trazendo cada vez mais informações conforme a pessoa vai se sentindo segura para acessar determinados pontos e informações, né? Então, isso é o processo que precisa ser feito de fato. E não precisa ter medo. É o trabalho que precisa fazer mesmo, tá? Vou tomar uma aguinha, gente. E a pessoa estava muito gripada até hoje. Então, gargantinha ainda está pedindo socorro, me desculpem. Vamos lá. Vamos ver se agora eu consigo voltar. Bom, quando estava na parte do desconforto, né? Deixa eu tomar mais uma aguinha. Falando em desconforto, né, minha gente? Desconforto aqui na minha garganta hoje. Bom, e aí, minha gente, quando a pessoa entende finalmente esse trabalho que está sendo feito, a psique vai entendendo que é seguro continuar, que é seguro falar, que é seguro interiorizar algumas coisas e reorganizar algumas coisas em si mesmo também, que é o trabalho que é necessário para superar um luto. Quanto tempo isso vai levar? Cada pessoa vai levar um tempo. Não tem resposta igual, né? Mas é importante que esse trabalho seja feito, que a gente não esconda a tristeza, o desconforto, né, em algum outro lugar, porque quando a gente vai escondendo essas coisas, lembra que eu falei? Tudo que eu vou escondendo, na psique, uma hora ressurge. E ressurge enquanto crise, enquanto surto de alguma coisa, enquanto sintoma de alguma coisa. Então, a gente, na medida do possível, se tiver a possibilidade de fazer isso, passar pela situação é muito melhor do que esconder, do que evitar. Porque, lembra, isso é uma parte da sociedade que a gente vive, né? De esconder algumas coisas, de preferência, porque a gente não pode ter muitos conflitos, muito sofrimento, muita dificuldade, levar tempo aí para resolver umas coisas nossas. Ah, imagina, tempo é dinheiro, né? Então a gente precisa ir entendendo que não, em alguns momentos eu preciso passar por determinadas coisas e que às vezes leva um tempo que não é bem o que a sociedade gostaria, porque o tempo da psique não é o tempo do relógio, não é o tempo é dinheiro. É um pouquinho diferente, e aí cada pessoa tem um jeito e um tempo diferente de passar por isso, né? E aí as pessoas falam assim pra mim, mas Dani, tá, aí eu vou lá pra sessão e a gente vai falar sobre o que para passar por esse processo aí? A gente vai falar de tudo isso que pode estar envolvendo essa ideia que a pessoa traz. Então, por exemplo, naquela época eu gostava mais do jeito que eu era naquela época. Então tá bom, então me fala qual era o jeito que você era naquela época. Naquela época eu era mais extrovertida, eu era mais feliz, eu era mais engraçada. Tá, e como você é hoje? Hoje eu não sou tão engraçada. Por que não é tão engraçado? O que aconteceu que te mudou? Você não consegue acessar esse humor em você? Como que é? E aí a pessoa às vezes vai achar que realmente ela não consegue acessar isso nela mesma, porque parece que já não faz mais sentido para ela aquilo. Às vezes pode ser que ela fale assim, é que antes a pessoa tal ria quando eu falava. E hoje ela não ri mais.
Então, a gente tem essas ideias e isso vai ficando gravado na gente. E aí a gente vai falando, mas então era você que era engraçada ou você achava que era engraçada porque a pessoa tal ria? E aí a pessoa começa a se fazer determinadas perguntas para ela falar, mas eu acho que, será que eu ainda sou engraçada? Deixa eu testar. Mas será que isso ainda faz sentido? Realmente, eu acho que nem era. Eu acho que era porque aquela pessoa, mas aquela pessoa nem faz sentido mais. Entende? O processo que a gente vai fazendo com a gente, aquelas ideias que a gente acha que a gente era, ou aquelas dores, né? Porque como eu perdi tal coisa, perdi tal pessoa, perdi tal momento e não posso voltar lá. Eu nunca mais terei a possibilidade de ser do jeito tal. Ou então o que me resta é ser só isso que eu sou aqui hoje. Tá, mas como você é aqui hoje? Então a gente vai entendendo que, tá, então não é só isso que você é aqui hoje. Talvez você não seja aquilo que você gostaria, mas você ainda é uma pessoa com todos os seus atributos e defeitos, né? Então, isso vai ficando um pouco mais claro para a pessoa, né? Vamos lá, fazer pausas que a gente queria não fazer, né, minha gente? Vocês estão vendo, né? Que a gente planeja uma coisa, a gente quer seguir em frente e nem sempre é possível, né? Tem hora, gente, que o tempo é isso aí. O tempo a gente faz o que dá, porque a vida vai acontecendo com a gente, né? Que nem isso aqui. Não estava absolutamente no plano, nem na organização, que eu tivesse todos esses acessos de tosse. Até porque eu já tô bem, tô atendendo e tal. Tô gripada ainda, vocês estão percebendo que tô super rouca. Mas não foi um problema outros dias. Mas, para eu falar aqui este tanto, parece que é ainda, né? Então, peraí que ainda vou tomar mais uma aguinha. Vamos lá. Respira. E vamos seguir. No fim das contas é isso, viu, minha gente? Que a gente faz na vida também. Pera, calma. Não saiu como esperado. A vida, então, a gente nunca sai como esperado, né? Mas respira. Pronto. Vamos lá. Vamos tentar seguir de novo, tá vendo? São essas coisas que a gente vai testando na vida também, né? Então, ok. Acho que agora minha voz vai dar conta. Vamos lá. Bom, a gente estava falando então das coisas que a gente vai falando na terapia, né? Então, na terapia tem todo esse processo da gente ir reorganizando, entendendo as imagens que a gente tem da gente mesmo, né? E aí tem gente que fala... E aí, em algum momento, de repente, a psique fala assim, nossa, já deu. Já falei o suficiente. Mas foi de repente, gente? Não é bem de repente, né? É com esse trabalho de sessão após sessão, é com esse trabalho de dia após dia, de reorganização. Então não tem o de repente. Mas às vezes esse tempo que alguém de fora fala, foi de repente. Não foi bem de repente. Foi ao longo de alguns meses, às vezes de alguns anos, né? Só que a gente precisa respeitar o tempo qualquer que ele seja. Isso é importante, tá? Hoje todas as coisas estão acontecendo aqui, gente. Hoje estou aqui com esse excesso de tosse. Hoje a minha cachorra está desesperada querendo sair ali, porque geralmente ela sai antes, ela tem os horários. Hoje ela não quis sair, agora está desesperada. Agora espere um pouco, minha filha. Viu? Tem dia que é assim, gente. Minha mãe que falava, tem dia que é noite. Mas vamos lá. Então, uma vez feito esse trabalho aí da psique, de enfrentar o luto, de certa forma, de fazer o luto, né, como a gente fala. Esse trabalho, gente, ele pode ser tanto aí dentro da terapia, que nem a gente está falando, porque muitas vezes ele não é claro, ele não é óbvio. E porque muitas vezes a gente vai precisar de ajuda para enxergar, para conectar os pontos, né? Mas tem gente que nem todo mundo vai precisar fazer
terapia para enfrentar um luto, para superar um luto. Muitas vezes a pessoa, ela mesma vai dar conta, tem momentos, então assim, vai acontecer muito diferente de pessoa para pessoa. Então tem gente que não vai precisar de ajuda para superar o luto, ela vai dar conta ela mesma. Tem gente que precisa de ajuda em todos os lutos da vida dela, porque não é simples para ela. Tem gente que aprende uma vez ali na terapia e dá conta dos próximos. Então, não importa, tudo isso para vocês entenderem que o luto e que lidar com as perdas é algo que está dentro da nossa natureza humana. Para a gente é difícil, não é simples mesmo. E isso porque, muitas vezes, passar por esses processos exige e vai colocar a gente em lugares em que são aquelas que a sociedade não quer. Né? Então, são momentos em que a gente, às vezes, quer ficar mais recolhido, não quer conversar tanto, talvez não esteja disponível para socializar com as pessoas tanto quanto elas gostariam. Às vezes vai ser mais sofrido mesmo e vai precisar de medicação e vai precisar de mais acompanhamento. Isso vai depender muito de pessoa para pessoa. E sempre, gente, importante lembrar, não é frescura, não é mimimi, não é falha de caráter. Isso é natureza humana. Nós somos assim, nós precisamos mesmo passar por essas situações, nós precisamos mesmo enfrentar esses momentos. Se a gente puder ter um apoio, se a gente puder ter lugar seguro, vínculo seguro, é como a nossa psique dá conta de seguir. E tá tudo certo. Então, cada pessoa vai achar o seu jeito de fazer isso, tá? Isso que é o importante da gente levar daqui. E aí muitas pessoas me perguntam, né? Mas, Dani, sempre tem que ter uma medicação? Não necessariamente. Algumas situações vão precisar, outras não. Mas, Dani, e eu preciso sempre procurar terapia? Algumas pessoas vão precisar, outras não. Então, assim, não tem uma receita de bolo, gente. Isso eu falo sempre aqui, né? Não tem receita de bolo. Cada um vai achar o seu jeito de organizar isso dentro de si de novo. Porque isso, sim, precisa ser feito. O como, aí cada um acha a sua maneira. Algumas pessoas vão precisar da terapia, outras pessoas vão lidar com isso a vida inteira sem procurar terapia e talvez se organizem em uma época, talvez não em outra. Tem gente que vai precisar de medicação para acompanhar junto, porque no processo aí do luto pode desencadear essas outras coisas que a gente falou. Às vezes depressão, às vezes ansiedade, às vezes outros transtornos. Por exemplo, uma das divergências que a psicanálise tem aí com outras áreas, né, de saúde mental, é que o luto depois, sei lá, tem lutos que você vai olhar nos manuais aí de saúde mental, um ano de luto, mais de um ano de luto é um transtorno. É classificado como um transtorno. Precisa ter um tratamento XYZ. E como que a gente põe essa medida no luto de uma pessoa, né? Então, mas isso existe. E tá certo, tá errado? Quem sou eu para falar o certo e errado? O que eu posso oferecer aqui e o que eu posso dizer aqui é que, bom, vamos perguntar a respeito? Se essa pessoa quiser falar a respeito disso, ela já estiver no ponto de falar disso, disposta para falar disso, porque pode ser que ela nem queira, que ela nem consiga, né? Então, tem essas divergências aí, mas por que tem essa divergência da psicanálise com a psiquiatria, às vezes com a psicologia, não quer dizer que seja invalidado esses outros processos, né? Quer dizer só que, bom, talvez não devêssemos olhar o processo de luto mais demorado como um transtorno, mas às vezes aquela pessoa não está no tempo nem de nada, ela está no tempo só da medicação, que é para ela continuar seguindo a vida do jeito que dá. E aí ela encontra uma maneira também, que talvez a psicanálise ainda não seja o momento para ela. Então, percebe que assim, essa questão da divergência não é porque tem uma divergência de pensamento sobre isso que invalida toda a história de qualquer área que seja. E isso serve para ambos os lados aí, né? Então, no dia a dia, gente, vá atrás dos seus tratamentos psiquiátricos, vá atrás de medicação e vá atrás de terapia. Coloque todas essas coisas dentro da sua vida para que as coisas caminhem melhor, talvez. Pode ser que precise sim, né? Não deixa de considerar isso. Peraí. Hoje preciso que vocês tenham paciência comigo. Pronto.
Vou tomar mais uma aguinha, peraí. Pronto. Acho que agora sim. Bom, não deixe de considerar aí um tratamento com acompanhamento tanto psiquiátrico quanto de terapia, justamente porque isso pode te ajudar muito. Não deixe de considerar porque, de repente, tem uma divergência com isso, uma divergência com aquilo. Não, vai lá ver, faça os tratamentos. De repente, isso funciona muito melhor do que parece. E, gente, não sei se ficou claro aqui para vocês, né? Porque hoje a gente falou aí de várias questões, mas percebe, não tem... Ah, tô sentindo isso, é aquilo. Cara, não é. Tudo que a gente falou aqui, olha, a partir de uma frase, hein? A partir do parece que me perdi de mim mesma, olha quantas coisas a gente abre para ouvir da história da pessoa, né? E quantas coisas podem estar conectadas com isso. Então, hoje a gente falou aqui sobre como uma ideia pode ter vários diagnósticos, e como a história da pessoa é importante para a gente entender a causa e qual é o trabalho que a psique faz com tudo isso, por que precisa respeitar o tempo da psique, né? E que o tempo da psique não é o tempo do relógio, justamente, né? Então, espero que tenha ficado mais claro aí para vocês e que também que possa ajudar, de repente, tanto se você estiver passando por isso, quanto outras pessoas que de repente você conhece, tá? Então, lembrando que as nossas lives aqui são todas as quartas, ao meio-dia. Eu sempre coloco aqui alguns dias antes, avisando qual é o tema. Sempre pode deixar também sua dúvida, seu comentário. Dúvidas lá na caixa de perguntas que eu respondo aqui durante as lives. E se você não consegue assistir aqui ao vivo, não tem problema. Vai ficar também no feed e depois lá no YouTube, tá bom? Então, espero que tenha te ajudado. A gente se vê aí na próxima quarta-feira. Espero estar menos gripada, menos congestionada também, tá bom? Então, beijo grande. Tchau, tchau.